Bom dia a todos. A pontualidade é uma das mais-valias e das necessidades dos transportes públicos. Nesse caso, estamos bem servidos na nossa conferência, porquanto ainda só temos 30 minutos de atraso. Felizmente, todos sabemos que tínhamos esses minutos de atraso, fomos informados, ou fomos sendo informados à medida que a conferência decorria, e, portanto, não é aquela situação de ficarmos, se me permitem a expressão, pendurados numa paragem à espera que algum dia, a alguma hora, algum autocarro há de aparecer. Bom, mas este atraso foi um atraso virtuoso, uma vez que na prática, a conferência já começou desde a primeira intervenção, pela riqueza das intervenções, e, portanto, já estivemos aqui a trabalhar. Enfim, não sei porque escolheram-me para moderar esta conferência, o que me é este contentamento, porque estamos no regresso ao ano letivo e eu sinto-me assim com aquele entusiasmo de aluno no primeiro dia de aulas, porque tenho a certeza que vou conhecer colegas novos, vou conhecer professores novos e vou aprender muito desde a primeira hora. E, portanto, a minha situação aqui é de aprendizagem e, portanto, espero que as vossas expectativas relativamente à minha prestação sejam inversamente proporcionais às expectativas que terão relativamente aos oradores. Vamos tentar recuperar um bocadinho do tempo, não podemos, obviamente, recuperá-lo todo. Eu só expressava uma nota prévia porque, além de mais, esta conferência está a ser transmitida e, portanto, não apenas para as pessoas que estão aqui na sala e não apenas para os habitantes da área metropolitana de Porto, para lembrar duas ou três coisas que me parecem importantes para, enfim, contextualizar isto. A área metropolitana de Porto tem 17 municípios, conta 17 municípios, é, portanto, muito mais do que o município do Porto que lhe dá o nome. São 2.040 km². Enfim, para fixar no mapa, é evidente junto ao litoral, mas vai bem para o interior em termos de municípios, começa lá em cima no norte, na Póvoa de Varzim, acaba a sul, na zona de Oliveira das Meias e Val de Cambra, tem cerca de 1,7 milhões de habitantes. O sistema de transportes atual é composto por cerca de 29 operadores e o inquérito à mobilidade feito, o último inquérito à mobilidade feito pelo INE, dá conta que o automóvel continuava a assegurar cerca de 70% das deslocações, com uma taxa de ocupação média por veículo de 1,6 pessoas. Portanto, basicamente é aquela sensação que nós todos temos e que provavelmente nós todos verificamos quando nos dirigimos para aqui, é um mar de carros, basicamente com uma pessoa lá dentro. O 0,6 é capaz de ser a criança que algum de nós vai levar para a escola. Em média, e as médias são o que nós sabemos, e estamos a falar da maioria das deslocações são intrametropolitanas, portanto não estamos a contar aqui com viagens Porto-Lisboa ou Porto-Algarve, em média, cada pessoa gasta 70 minutos, perto de 70 minutos por dia, 1 hora e qualquer coisa, só nas deslocações. Ao final de uma semana, foi quase um dia de trabalho que se perdeu, parado no tempo, e estamos a falar de 3,4 milhões de deslocação dia, sendo que, como dizia, 70% são dentro da área metropolitana. Curiosamente, o transporte público e o transporte coletivo, neste inquérito à mobilidade, apenas asseguravam 11% das deslocações. Os modos suaves, a bicicleta e o pé, faziam melhor, asseguravam 19% das deslocações. Portanto, isto parece-me dados importantes para, enfim, contextualizar e ter em mente, porque são situações. Ainda por cima, como já aqui foi dito, a área metropolitana do Porto distingue-se, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa por uma grande dispersão, um forte tecido empresarial, um forte tecido industrial, muito disperso na periferia, que obriga a outro tipo de deslocações e obriga a outro tipo de ocupação do território. Bom, o primeiro painel que vamos iniciar agora, como foi dito, é dedicado aos incentivos à utilização dos transportes públicos e à promoção da acessibilidade, proximidade e coesão social e urbana. Aqui comigo, ao meu lado, tenho o Pedro Baganho, que é vereador da Câmara Municipal do Porto, com o pelouro do urbanismo e do espaço público, enfim, tem tudo a ver
com os transportes, porque também o urbanismo e as políticas de ocupação do espaço público fomentam ou não os transportes públicos. Tem trabalho realizado também, não por acaso, na inserção urbana do metro do Porto, aqui há uns anos. Depois temos, seguidamente, o professor André Pérez Babo, que é professor e investigador da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto, com um trabalho realizado nas áreas do planeamento dos transportes, da mobilidade, do planeamento do território. E, finalmente, o professor João Marrana, atualmente Presidente do Conselho de Administração de Metro do Mondego, ou Metro Mondego, professor, investigador do Departamento de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Portucalense, já foi assessor da administração da Metro do Porto, já foi administrador delegado da TIP, que, como a maioria de vós sabe, é a entidade responsável pelo desenvolvimento, pela implementação, pelo desenvolvimento do sistema de bilhética integrada, o andante que nós aqui conhecemos. Bom, portanto, vamos então falar de incentivos, como incentivar a utilização dos transportes públicos, e começávamos com uma pergunta geral. Aliás, não vão ser 3 entrevistas consecutivas, nem vão ser 3 entrevistas em simultâneo. Eu vou lançando para a mesa questões, perguntas, e os senhores farão o favor de ir intervindo, de ir comentando, quer as minhas questões, quer, enfim, os apontamentos que um e outro vão dando. E a questão é esta, a pergunta é esta: os incentivos à utilização dos transportes públicos estão a surtir efeito? Já foi dito aqui, com o PARTE, aumentou o número de passageiros, aumentou o número de utilizadores, mas a quota do transporte público não está a aumentar tanto quanto gostaríamos. Pergunto, portanto, os incentivos estão a surtir efeito? Podemos começar por aqui, professor? Ok. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para participar. Sr. Presidente da Autoridade de Transportes. Vamos ver, eu tive alguma dificuldade. Eu comecei por pensar na arquitetura de uma pequena intervenção e depois de ter os tópicos definidos, cheguei à conclusão que talvez tivesse a escorregar para o tema do painel 2. E, portanto, eu peço alguma tolerância à minha intervenção, na medida em que me parece que a questão da organização, do planeamento e da organização do sistema de transportes, e então eu adianto a minha conclusão à arquitetura que preparei para explicar porque é que a mantive e não mudei de registro. É porque penso que o planeamento e a organização, a montante do sistema de transportes, talvez seja na nossa fase de evolução, talvez seja o que mais falta para o incentivo à utilização dos transportes públicos. Porque, na verdade, eu acho que é um caminho muito longo a percorrer na organização do sistema de transportes. E para ser breve, eu não sei qual é o tempo que, enfim... Vamos tentar manter não o horário previsto, mas deslizando só um bocadinho. Eu penso que o planeamento e a organização do sistema de transportes serão essenciais, e vou direto ao assunto, para a segunda geração de concessões. Eu penso que a primeira geração de concessões tem as limitações decorrentes de uma reforma que é muito tardia na Europa, que é a transferência das autoridades de transporte do governo central para os governos locais. Isso é um processo de aprendizagem que vai demorar muito tempo, tem enormes problemas. Eu penso que nós estamos longe de os conseguir resolver e transformar isso num incentivo à utilização do transporte público e, portanto, eu penso que era necessário começar a trabalhar na segunda geração de concessões. A área metropolitana, nos últimos 50 anos, teve 3 reformas essenciais. O Arco Metropolitano de Porto, na designação da anterior versão do PNPOT, e elas podem ser identificadas rapidamente. O upgrade que foi feito ao sistema ferroviário no final do século passado e que permitiu os serviços de transportes que a CP chama urbanos, mas que na verdade são suburbanos, ou interurbanos, mas de pequeno curso, digamos assim. O Porto Aveiro, o Porto Guimarães, o Porto Braga, o Porto Caída. A infraestrutura já teve um novo upgrade
para até ao Marco de Canaveses e até Viana do Castelo e, portanto, já há condições de infraestrutura para que esse serviço ferroviário seja ampliado. Eu penso que ficou de fora, não sei porquê, mas acho que era interessante em Portugal alguém explicar porque é que o entre Douro e Volga, que tem os piores índices e indicadores de mobilidade desde o inquérito de 2000, valores, então, em 2000, no quadro da área metropolitana e do CAVA e do AVA, porque o inquérito à mobilidade foi mais abrangente que o de 2017, eram os piores indicadores de mobilidade de todo o universo que foi inquirido. Não se percebe porque é que a linha de Volga não é integrada na rede convencional ferroviária para simplesmente que haja comboios de Porto para Oliveira das Meias diretos. Bom, a segunda grande reforma que o sistema teve foi a introdução do metro, obviamente. Eu, relativamente à introdução do metro, gostava de destacar três coisas, 3 pontos, porque eu não sei identificar qual é o peso que eles têm na totalidade do êxito do sistema metro, mas aqui eu dou muita importância. Houve uma grande migração de utilizadores do autocarro para o metro, com a abertura do metro no início do século. Uma das operações que tivemos de sucesso, e não são muitas em Portugal, é que a STCP rapidamente se reformou a sua rede e se adaptou à introdução do metro. Os 2 modos de transporte não se ficaram a canibalizar. E isso foi uma medida muito meritória e, de certa forma, permitiu que a STCP fosse buscar novos mercados, compensando aqueles que perdeu para o metro. Depois, de 2000 para 2017, com a introdução do metro, nós verificamos que o modo a pé, que tem essa cota que é baixa, o modo a pé desceu. O que significa que houve uma grande migração de viagens a pé para o metro. É porque as viagens a pé têm 2 razões. Ou elas existem porque é uma boa solução e é uma opção minha, ou nossa, ou existem porque eu não tenho alternativa. Quando o sistema está congestionado, quando o autocarro não é fiável porque está preso no congestionamento, o andar a pé numa cidade, por exemplo, como o Porto, é a única solução. Se aparece um modo de transporte fiável como o metro, é natural que muitas viagens a pé migrem para o metro. Bom, e depois o metro vive. Não é difícil provar isto, mas há vários indicadores que eu agora não posso enumerar, porque seria muito longo. Pela sua concisão. Há vários indícios de que o metro vive essencialmente de novas viagens. Ora, quando nós falamos em mobilidade, o que é normal é que, comparando com outros países na Europa, é que com o desenvolvimento económico e com a melhoria da qualidade de vida, o número de viagens cresce. Portanto, não podemos estar à espera de uma pandemia eterna que nos faça reduzir o número de viagens. As viagens vão crescer. O problema é saber se elas crescem com soluções sustentáveis ou se crescem no paradigma do carbono, digamos assim. Portanto, no meu ponto de vista, o metro tem uma cota enorme daquilo que tecnicamente se chama as viagens induzidas, ou novas viagens, e o inquérito à mobilidade de 2017, de certa forma, indicia essa demonstração, porque, pela primeira vez, e isto é um ponto a que se dá muito pouca atenção quando se está a formatar os novos concursos de transporte público, pela primeira vez, as viagens pendulares são minoritárias. Ou seja, definitivamente, nós mudamos de paradigma, pelo menos a partir de 2017, em que há dados, e é natural que em 2019 essa percentagem tenha aumentado. As viagens por outros motivos que não os casa-trabalho e casa-escola são maioritárias. O que acontece é que nós, se olharmos, enfim, do que eu conheço, para os concursos que estão lançados, os concursos estão focados em responder às viagens pendulares. E as viagens pendulares já não são maioritárias. Portanto, este desfoque é uma das principais razões que me leva a dizer vamos começar a pensar na segunda geração de concursos. Bom, a terceira reforma tem a ver precisamente com os novos concursos de concessão de transportes, com a passagem de autoridades do Governo Central para os governos locais.
Essa reforma está em curso, não está acabada, tem um longo caminho ainda a percorrer. Eu arriscaria a antever duas consequências desta reforma que ainda não são visíveis, porque na maioria dos casos a nova organização ainda não está no terreno. Eu penso que se vai sentir um grande abanão nos orçamentos municipais, que vão fazer tremer a tradição do orçamento municipal, e acho que vai haver um grande abanão também nos utilizadores, que vão ver quebradas as suas rotinas, ou as rotinas a que estavam habituadas, as rotinas em que se movimentava o transporte público. Há muitos indícios de que muitas variáveis vão ser alteradas nos novos concursos e, portanto, se houver uma reação de desagrado dos utilizadores, é porque essas mudanças não foram no bom sentido, foram na pioria, na piora, digamos assim, da oferta que está no terreno. Se me der ainda mais... Professor, peço-lhe que seja conciso, lamento, Ok. mas... Eu tinha aqui uma segunda parte, tinha a ver com as insuficiências que temos em curso nesta reforma. E gostaria de destacar telegraficamente o seguinte. O que nós temos, basicamente, nesta reforma é um conjunto de linhas por unidade territorial ou por lote, no caso da área metropolitana, que estava dispersa por vários operadores e que agora se vão concentrar num operador só. Mas esse somatório de linhas, é esse somatório de linhas que eu presinto que em poucos casos foi racionalizada, soma-se uma diversidade enorme de exigências de serviço. Ora, eu penso que há aqui um risco, que é, perante esta falta de racionalização da oferta que existia, que estava distribuída por vários operadores e que agora está não só, que pode obter sinergias, com um conjunto de exigências de caderno de encargos por cima, do tipo veículos de última geração, um conjunto de rupturas e de interfaces a funcionar, enfim, e poderíamos elencar mais. Eu penso que podemos afirmar que o risco de termos um serviço com uma produtividade muito baixa é enorme. E se isso acontecer, quem vai pagá-lo são os orçamentos municipais. Depois, há muita tendência, quando se chega ao limite do trabalho de preparação deste tipo de serviço, há muito a tendência para transformar as linhas de autocarro em linhas híbridas. Ou seja, vamos ver se elas fazem um bocadinho de serviço urbano, vamos ver se elas fazem um bocadinho de serviço fora da cidade. Isto também contribui para a improdutividade do sistema. E contribui para outra coisa, é que, na verdade, nem há serviço urbano, nem há bom serviço urbano, nem há bom serviço para as periferias, digamos assim. Na área metropolitana aconteceu também no concurso, aconteceu uma coisa que também deixa algumas dúvidas. Os lotes estão divididos não por bacias de transporte, mas por limites concelhios. Mas se todos os concelhos, ou a maioria, ou quase todos, entregaram a autoridade, ou delegaram a sua autoridade na área metropolitana, porque é que os lotes estão divididos pelos limites de concelho e não pelas bacias de transporte? Quer dizer que vamos quebrar bacias de transporte, vão ter rupturas desnecessárias. Porquê? Porque acontece ali o limite de concelho. Então, os municípios tinham-se agrupado e faziam concursos e não precisavam da área metropolitana. Professor, peço-lhe que conclua. Ok. Porque, por último... Como diz, isto vai ser tratado depois no segundo painel, não é? Por último, uma questão é que depois da primeira geração de concursos, nós não vamos conhecer a procura potencial.
Com as limitações que existirem, nós só vamos conhecer a procura que for manifestada no serviço. E, portanto, quando formos lançar a segunda geração de concursos, nós não conhecemos a procura potencial, só conhecemos a que foi manifestada em função das condições do primeiro concurso e da forma como o sistema foi organizado. Deixe-me só uma última nota que não respeita a área metropolitana, mas que é preocupante. Fora da área metropolitana, todas as grandes cidades, no norte, no resto do país, enfim, não estou tão certo disso, mas suponho que se passou o mesmo, todos os concelhos das grandes cidades não delegaram a autoridade de transportes acima. Portanto, a coesão entre a cidade e a sua bacia de influência está quebrada. Em Espanha isto não é permitido legalmente, porque em Espanha todos os municípios que tenham uma determinada cota de movimentos pendulares, acima de um determinado nível, têm que estar na mesma autoridade de transportes. Não podem estar em autoridades diferentes. Portanto, nós temos casos, por exemplo, talvez o mais paradigmático seja Braga. Braga não delegou no Cávado a autoridade de transportes e, portanto, todos os movimentos pendulares com Vila Verde, com Amares, com Póvoa de Lanhoso, mesmo com Barcelos e com os municípios à volta que dependem da cidade, essa articulação não vai ser garantida a custo, ou seja, ou com muito custo, quer de articulação entre operadores, quer, eventualmente, com baixa produtividade do serviço e, portanto, com mais dinheiro posto no sistema. Ok, então para já fico por aqui. Ok, obrigado, professor. Bom, e eu retomava então... tiver a oportunidade... Vamos ver, o problema é de facto o tempo. Claro. Retomava então a questão dos incentivos e perguntava-vos se, por um lado, estão a surtir efeito e até ia já mais longe, que era, de facto, o principal incentivo, e enfim, é o que as pessoas valorizam ainda mais nesta altura, é o preço. E quanto é que se paga para andar de transporte público, enfim, o Secretário de Estado já lembrou aqui que o Governo decidiu que para o ano se vai manter o preço. O PARTE já foi um excelente contributo para baixar o preço da utilização, mas eu pergunto-vos, portanto, se está a surtir efeito e se é o bastante, quer dizer, se só se deve, se agir sobre o preço é a única forma de promover o transporte público, ganhar adeptos do transporte público. Por favor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Isto é absolutamente temerária a minha presença ao lado do professor António Babo, porque eu não sou um especialista de transportes. Se alguma coisa tenho feito nos últimos tempos é falar de território. Só como alguém já definiu a cidade como sendo um triângulo de habitação, trabalho e lazer, e a forma como nós circulamos entre estas três funções, falar de cidade é falar de mobilidade, é falar de deslocações, é falar, no fundo, também de transportes. A resposta rápida à pergunta que colocou, do meu ponto de vista, é não é suficiente. Os incentivos à utilização do transporte público e coletivo e esta alteração de paradigma e esta alteração deste verdadeiro vício que a sociedade ocidental tem relativamente ao seu automóvel, depende, do meu ponto de vista, de um conjunto de ações que têm várias escalas e vários tempos de implementação. Umas são mais estruturais, outras são mais circunstanciais, umas dizem respeito ao tempo curto, outras dizem respeito ao tempo longo dos territórios, umas são de escala mais local e outras são de escala mais abrangente, mais alargada no território. O PARTE que referiu faz parte destas primeiras, destas mais circunstanciais, mais imediatas, mais estímulo à utilização hoje do serviço tal como ele existe. Mas o estímulo à transferência modal, do meu ponto de vista, e em particular como urbanista, diz muito respeito ao planeamento do território e à forma como o território se organiza. E sob esse ponto de vista, eu acho que a montante, ou em paralelo, mas a montante, com estas ações mais imediatas e mais táticas, a única forma de nós termos uma alteração de paradigma de mobilidade sustentável no tempo e perene é organizarmos o nosso território de tal forma que essa seja, de facto, a melhor forma de nos deslocar de A para B. Isto tem a ver com várias matérias. Uma delas tem a ver, por exemplo, com a densidade
com a densidade urbana. Os territórios mais densos e mais compactos têm problemas de mobilidade e condições de mobilidade completamente distintas da cidade dispersa, que é, em larga medida, aquilo que caracteriza a área metropolitana do Porto. Não é por acaso que um dos objetivos da Lei de Solos, mas também um dos objetivos de sustentabilidade da ONU é a concentração e a densidade urbana. Porque nós, quanto mais próximos vivermos do local onde vamos trabalhar e onde nos vamos divertir, onde vamos usufruir do território urbano, menos deslocações eu tenho e mais curtas elas são. Portanto, se quisermos, no tempo muito longo da cidade, este desenho da ocupação do território é fundamental para a própria tipologia de deslocações que induz. Não é por acaso que alguém no Val do Ave precisa ter um automóvel particular para arranjar emprego a 30 ou 40 km de distância. Isto, digamos, que é o nível mais macro da questão. Depois há outros níveis abaixo deste. Com a cidade que temos, com o território que temos, o que é que podemos fazer para, de uma perspectiva mais estrutural, mudarmos a distribuição modal no transporte? Bem, desde logo aquilo que o Plano Diretor Municipal do Porto tentou fazer. Identificar e determinar a tipologia das suas vias, consoante a importância que tem para o sistema urbano, as vias estruturantes, as vias complementares, as vias de provimento local, as vias mais dedicadas à mobilidade suave, de facto ou potencialmente, porque é um dos objetivos, é a promoção de facto de um conjunto de percursos que sejam eficientes e confortáveis para a mobilidade pedonal, mas também uma política de estacionamento, porque o espaço público, e isso diz muito, até porque é o nome do meu pelouro, é um bem escasso e que não se multiplica. Ele está, em larga medida, colonizado pelos automóveis a circular, sim, mas muitos estão parados grande parte do dia, 90% do dia, 95% do dia. Portanto, cada automóvel ocupa 10 metros quadrados. Se fizermos as contas, nós vemos que há uma área enorme do solo público que está ocupado com veículos imobilizados. Portanto, uma política de mobilidade passa sempre por uma estratégia para a imobilidade dos modos de transporte. Por outro lado, o que o Plano Diretor Municipal tentou fazer foi lançar as bases para uma estruturação futura das redes de transporte fundamentais, e falo naturalmente da expansão do metro, mas também da introdução do Metrobus. E, muito em particular, e isto é um tema que diz muito ao António Babo, porque esteve a trabalhar ativamente nesta matéria, na definição de um conjunto de corredores de alta qualidade destinados aos autocarros, que passam por uma intervenção física no território, mas passam também, e muito particularmente, por aquilo a que eu falo, a que eu chamo de software, da inteligência aplicada a estes corredores, que dão a primazia ao transporte coletivo, que atuam em tempo real na semaforização, enfim, com uma série de ações que, todas conjugadas, permitem aumentar a eficácia dos modos de transporte coletivos e, dessa forma, incentivar, lá está, estamos a falar de incentivos, a utilização do transporte coletivo. Depois há o nível inferior, que é a capilaridade, é a malha capilar da cidade. E aí eu acho que o paradigma deve ser o da partilha, pela subordinação do desenho do espaço público ao modo mais fraco, que é o peão, ao elo mais fraco da cadeia da mobilidade, que é o peão. E essa é uma guerra que está a começar agora no município do Porto, enfim, já começou há uns anos, mas que é uma guerra que vai demorar muito tempo a ser travada, porque o município do Porto, enfim, eu sou o vereador do Porto, portanto, é dessa cidade que falo, tem 700 km de rua. Isto não se muda de um dia para o outro. Portanto, eu diria que, a par do parte que o município do Porto acompanhou, expandindo a idade da gratuitidade até aos 18 anos, que é uma medida tática e imediata, há um conjunto de medidas de médio e de longo prazo, mais estruturantes, que vão, do meu ponto de vista, induzir aquilo que é inevitável, que é o abandono da tirania do automóvel em favor do transporte coletivo. Refiro só mais duas matérias que, do meu ponto de vista, são fundamentais.
e o Sr. Presidente de Câmara teve a oportunidade de o referir no seu discurso de abertura, é a pedonalização, a progressiva pedonalização do centro da cidade, em particular do seu centro histórico. Ele não foi desenhado para ter automóveis, não foi desenhado para ter meios mecânicos, portanto, o meio pedonal deve ser o principal nesse território, e isso vai induzir um conjunto de alterações a todo o sistema de circulação, pelo menos nesta primeira coroa exterior ao centro histórico. E o outro, que felizmente está muito avançado, é o estabelecimento de zonas intermodais ou interfaces intermodais, e o PDM determina, enfim, a estratégia municipal determinou 4 grandes áreas intermodais, uma a oriente, concretizada pelo terminal intermodal de Campanhã, mas também pela interface do Dragão, outra na zona da Asprela, outra na zona da Boa Vista e, finalmente, uma a sul relacionada com o terminal das Camélias, mas também com o rebatimento para outros modos de transporte. Portanto, eu diria que é deste naipe de matérias, mais circunstanciais, mas também mais estruturais, que nascem os incentivos à utilização do transporte coletivo. Só dizer uma coisa, é que eu acho que a par de incentivos, que é a cenoura... Antes do Paulo, João Marrano. Muito bem, eu não vou demorar muito, mas vou demorar algum tempo porque sou eu que vos separo do Paulo. Portanto, alguma coisa. Se os incentivos são suficientes, eles nunca serão suficientes. Teremos que ser sempre mais ambiciosos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, do ponto de vista objetivo, o PARTE foi, de facto, um aspecto fundamental, do meu ponto de vista, portanto, reduzir o preço dos títulos de transporte. Nós o que estamos a fazer é mexer apenas com essa medida, estamos a mexer apenas numa das componentes do que é o custo generalizado. Portanto, é relevante, aumentou a procura, temos agora que procurar também os outros custos que são relevantes no custo de transportes para que o transporte público seja competitivo relativamente ao transporte privado. Ou seja, temos que ter um sistema de transporte público que tenha melhores frequências, que de facto há muitos sítios onde há um autocarro de manhã e outro à noite, portanto, com esse transporte público dificilmente conseguimos ser competitivos. Portanto, as frequências, do meu ponto de vista, é um aspecto fundamental. Obviamente que a qualidade do sistema também é. E esta é a parte mais, se calhar, mais desagradável, é a componente do transporte individual, que também tem que ser combatida, e já vamos então falar do pau. Mas há um aspecto que eu gostava aqui de sublinhar, que é, do meu ponto de vista, isto é puramente subjetivo, mas do meu ponto de vista, para já pelo menos é subjetivo, do meu ponto de vista, uma das razões de sucesso do Metro do Porto é que a população da cidade do Porto, ou da área metropolitana do Porto, tem, no Metro do Porto, um motivo de orgulho, ok? Tem um motivo de orgulho. Enfim, não estou muito à vontade para desenvolver. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim, que a cidade do Porto, a área metropolitana do Porto, tem orgulho. E isso é fundamental para que as pessoas também, assim como têm orgulho no automóvel que compraram pela primeira vez numa geração, tenham também alguma afetividade, tenham a noção de que estão a contribuir para uma cidade melhor. Dito de outra maneira, temos nos esforçado pouco na promoção afetiva, e desculpem estar a roubar o espaço ao Sr. Presidente da República neste tema, mas a promoção afetiva do nosso afeto com o transporte público, de nós estarmos a vender emoções, de nós estamos a vender sustentabilidade, de estarmos a dizer às pessoas que é bom andar no transporte público, pode-se ir ouvir música, como no carro, aliás. Portanto, assim como as marcas de automóveis, quando vendem automóveis, vendem sobretudo emoções, nós temos que vender não apenas títulos de transporte baratos e tal, temos que vender se calhar também emoções, dizer às pessoas que andar de transporte, já temos vindo a dizer, temos que ser mais eficazes, se calhar gastar mais dinheiro ou gastar melhor dinheiro, não sei a solução, sei que há esta componente de transmitir transmitir emoções, transmitir uma forma de atração das pessoas para o sistema de transporte público, não apenas pelo sistema propriamente dito, pela infraestrutura e pelos veículos, isso é fundamental, tem que existir qualidade na infraestrutura, qualidade dos veículos, qualidade na frequência, etc., mas também gastarmos mais, se calhar, em promoção, numa promoção que seja mais
se calhar menos nacional e mais local, de maior proximidade das pessoas, a um modo que é muito mais sustentável, muito mais amigável, muito mais urbano, ok? Muito mais urbano, faz muito melhores cidades o transporte público, muito mais inclusivo, etc, etc. Portanto, esta componente que eu me parece que é uma cenoura importante, e dito isto, devolvo-lhe a palavra, depois falarmos então com um bocadinho mais de calma. Mas de facto, as coisas para irem lá, como se costuma dizer, tem que ter a cenoura, mas se mesmo assim o burrinho não anda, há sempre o recurso ao pau e pronto, e da complementariedade das formas há de se chegar ao destino que se quer. E eu perguntava-vos se de facto não tem que se agir também dessa maneira persuasiva, mais persuasiva, desde logo sobre os ainda não utilizadores do transporte público, porque utilizam o seu veículo. E acrescentava, falando em afetos e falando em emoções, agora que se está num momento de grande exaltação, diria eu, da mobilidade elétrica e dos veículos, dos automóveis elétricos que não poluem, que só falta expelirem oxigênio, isso não obriga a maior imaginação e também, de facto, a arranjar uma maneira, porque há aqui um paradigma, não é? Que cada vez melhor a pessoa, nem pelo ambiente se vai lá, não é? Porque eu já ando no meu carro e não poluo. Portanto, como é que se Desta faz? vez sou eu? Desta vez sou eu, ok, obrigado. Muito bem. Vamos fazer aqui mais uma roda. Muito bem, muito obrigado. Tem toda a razão. Mais uma vez, eu acho que tem havido uma capacidade de comunicação do lado do transporte individual que tem estado muito, muito, muito acima do transporte coletivo. Ou seja, as marcas que vendem veículos agora dizem-nos todos os problemas que vocês tinham com o veículo, com os automóveis, estão resolvidos porque temos veículos elétricos que apanham os eletrões e fazem coisas magníficas, não há CO2, não há nada. Têm tido imensa capacidade de comunicação, têm tido imenso sucesso nessa comunicação, têm sido apoiadas, quiçá às vezes excessivamente, por algumas administrações públicas, para promover até demasiado essa... Porque todos os outros problemas existem. Existe o problema do congestionamento. Para os 10 metros quadrados, exatamente. Não é? Desde logo congestionamento, consumo de espaço urbano, enfim, falta de inclusão. Todos os problemas continuam a existir. Todos os problemas continuam a existir. Portanto, mais uma vez aqui, eu acho que é necessário, enfim, opinião pessoal, é necessário, em primeiro lugar, reduzir o espaço de circulação e o espaço de estacionamento. Eu vou dar só um exemplo interessante. Não tenho agora os últimos números, mas nos planos diretores municipais, aqui há uns tempos atrás, quase todos punham quantidades mínimas de estacionamento. Não. Tem que ser quantidades máximas de estacionamento. Não pode haver mais estacionamento do que... Porque se houver estacionamento, seja ele pago ou não pago, ele vai ser ocupado. Ou vai haver uma pressão muito grande para ocupar e, portanto, se há muito estacionamento, vai haver muitos automóveis. Portanto, os planos diretores, tudo o que é regulamentação urbana, deve estabelecer limiares máximos para o transporte individual e não limiares mínimos. Porque tudo isto aconteceu também, é certo, com uma política de planeamento dos anos 60, que o automóvel era magnífico e tal. Portanto, aí eu acho que tem que haver alguma limitação drástica, tem que haver alguma limitação, do meu ponto de vista, também muito relevante do ponto de vista da ocupação do espaço público. Não podemos continuar a dedicar... Dou-lhes um caso interessante. Na portagem em Coimbra, que estive outro dia a fazer essas contas, existiam 42 metros para o sítio talvez mais nobre da cidade, do ponto de vista de paisagem, de rio, de sol, etc. 42 metros para espaço de circulação rodoviária e 5 metros para espaço de circulação na secção transversal e 5 metros para os peões poderem circular. Tem que ser o contrário, se calhar 7 metros para os automóveis e 50 para os peões poderem circular, porque os peões é que vão poder usufruir de facto da cidade naqueles espaços que são relevantes. Dava só aqui mais um elemento importante que parece também igualmente relevante. O transporte público tem que ter uma lógica de comunicação mais eficaz, em alguma medida, no que tem a ver com a captação de públicos. Porque
muito do discurso que existe neste momento é que o transporte público é utilizado pelas pessoas de baixos rendimentos e pelas crianças, coitaditas, não têm carta de condução. Não. O transporte público deverá ser utilizado sobretudo pelas pessoas que têm preocupações de sustentabilidade, pelas pessoas que são mais amigas da cidade. Portanto, este discurso tem que mudar também um pouco do ponto de vista de quem promove o transporte público, porque isso é fundamental para atrairmos clientes para o sistema. Não é o modo de transporte das pessoas de baixos rendimentos ou das pessoas com mobilidade reduzida, em alguns casos, é o transporte das pessoas mais evoluídas, se passa a expressão. Pedro Braganha, mas mesmo com tanta comunicação pode haver aqueles mais renitentes que se recusem a deixar o seu carro na garagem. E então vamos ao pau definitivamente. O que é que uma Câmara como a Câmara do Porto está a fazer ou pensa fazer? Ora bem, eu sei que o Sr. Professor não viu os meus anotamentos porque não percebe a minha letra. Porque de resto o que o Sr. Professor acabou de dizer foi aquilo que nós implementámos no Plano Diretor Municipal aprovado o ano passado. Nós, nas zonas bem servidas de transporte coletivo de alta capacidade, designadamente o metro, o paradigma é exatamente esse. Já não temos números mínimos de dotação de estacionamento, temos números máximos de dotação de estacionamento. Repito, uma política de mobilidade está sempre agarrada a uma política para a imobilidade dos meios de transporte privados. Porque não é por acaso que em Londres a taxa se chama congestion fare, não é? A taxa de congestão. Porque eu posso, de facto, ter a minha consciência tranquila porque não estou a emitir um grama de carbono para a atmosfera no meu veículo elétrico, mas a verdade é que continuo a ocupar os tais 10 metros quadrados de um bem que é escasso e que é público, que é o espaço público. E, portanto, o que nós temos que fazer e o que nós estamos progressivamente a fazer no município do Porto é a ter uma política de restrição do estacionamento permitido em algumas zonas da cidade. Temos um projeto muito interessante e ambicioso, muito da gênese do António Babo e do Manuel Fernandes de Sá, da criação em 4 zonas específicas do município, chamadas Zonas 21, enfim, foi o nome que lhe demos, da retirada compulsiva do estacionamento à superfície, estacionamento de moradores por substituição por bolsas de estacionamento, de tal forma que seja mais difícil eu ter o automóvel mesmo à porta de minha casa. A limitação do estacionamento de borla, portanto, o estacionamento deve ser pago, porque nós estamos a falar tendencialmente pago, nós estamos a falar de um recurso que é escasso. Esse recurso deve ser utilizado de uma forma racional por todos e, portanto, há um valor económico relacionado com a utilização desse bem. E, por fim, eu diria que em algumas zonas da cidade só há mesmo uma solução, que é a proibição da circulação do automóvel particular. Naturalmente que isto não pode ser, não é uma política que possa ser implementada de forma macro em todo o território da cidade, mas há territórios específicos onde a pedonalização deve ser imposta, de facto. Refiro, desculpem-me se me repito, o centro histórico da cidade, mas outros. Até porque nós sabemos, e isto liga-se também com parte do tema deste painel, que é a proximidade e a coesão social e urbana, que nós, quando promovemos os modos de transporte suaves e, em particular, a pedonalização da cidade, vamos promover o tecido económico, vamos promover o comércio de proximidade, vamos promover o encontro dos cidadãos, vamos promover o espaço da cidadania e da democracia. Portanto, eu diria que é por aqui. Por um lado, a implementação de medidas que sejam favoráveis e que sejam incentivos à transferência modal, mas sempre acompanhada de um discurso e de uma prática que aponte claramente como restrição à utilização generalizada do solo urbano por transportes privados, por automóveis. Só fazer aqui uma referência, não resisto. O PDM nem diz que são 7 metros, são 6 metros para 2 vias e o resto deve ser pedonal.
Muito bem. Professor, apelava à sua experiência na área do planeamento do território para, de forma telegráfica, enfim, porque o tempo é de facto muito curto, falarmos desta questão do contributo do transporte público e do desenvolvimento do transporte público para o reforço da proximidade, da integração, da coesão social, da participação dos cidadãos na vida urbana, na vida do dia-a-dia, da cidade. Okay. Independentemente de ser em meio urbano ou em meio não tão urbano. Eu acho que podemos ser rápidos. Por favor. Mas deixe-me ir ao ponto que levantou Com certeza. quanto à questão da descarbonização dos veículos. Bom, no meu ponto de vista, a descarbonização dos veículos não é política de mobilidade nem de transportes. A descarbonização dos veículos é uma questão ambiental e de alterações climáticas. Ponto final. A questão da persuasão e da atratividade do transporte público. Eu penso que a transferência modal dar-se-á para o transporte público quando houver vantagens para as pessoas. Ponto final. Vamos ver. Deixa-me contar uma história, embora eu não goste, não é para ocupar tempo, mas tem a ver um pouco com esta ideia de que o transporte público deve ser atrativo e deve ter um conjunto de ingredientes que seduzam as pessoas. O meu filho era licenciado em Direito, portanto não tem nada a ver com estas matérias. E fez o Erasmus em Turim. Quando chegou, pôs-me uma questão. Tu que percebes transporte, explica-me lá. Eu em Turim tenho autocarros velhos e vou a todo lado de autocarro e não espero mais de 5 minutos numa paragem. Chego ao Porto, tenho autocarros de luxo e estou 20 minutos na paragem. Ponto final. Isto é uma lição de transportes de uma pessoa que não percebe nada de transportes, não é? Portanto, eu penso que a atratividade do transporte público não tem a ver com a cor dos veículos, nem com a qualidade dos estofos, tem a ver com um serviço urbano frequente, regular e fiável. É isso que oferece o metro. E é por isso que as pessoas aderem ao metro, não é pela linda imagem do veículo, penso eu. Isso pode ajudar, mas não é propriamente isso que motiva as pessoas. É claro que depois há outros fatores que entram em conta. Quer dizer, uma pessoa que não saiba perceber como funciona o andante não anda de metro nem de transportes públicos. Portanto, há depois um conjunto de matérias que têm que ser acessíveis às pessoas para que elas possam andar de transporte público. Ok, outra conclusão que eu acho que se pode tirar deste debate... Por favor, já me está a fazer o trabalho. Mas perfeitamente. É para fechar. Perfeitamente. Porque não é a minha função de tirar conclusões. É que não chega a atuar sobre o transporte, é preciso um conjunto de medidas, estacionamento, afetação de espaço, canal aos diferentes modos de transporte na cidade, ou seja, há um caminho enorme a percorrer que tem que ser complementar e tem que ser feito à medida que o transporte público melhora. Não é? Para que, conjugando estas vertentes todas, o resultado final seja uma repartição menos dependente do carro próprio. Não é? E eu acho que esse é o motivo que nos deve motivar, é que no próximo censo a cota de utilização do transporte individual, seja ele elétrico ou não seja, voador ou não voador, tanto que faz, autónomo ou não autónomo, seja mais baixa. Muito bem, muito obrigado. Ora bom, eu não disse no princípio, deveria ter dito, peço desculpa, chegamos ao ponto em que é passada a palavra à plateia, temos 10 minutos, não mais, para perguntas, não é para intervenções, lamento, mas para perguntas. Se alguém quiser colocar alguma questão a algum dos três convidados, é fazê-lo agora ou calar-se pelo menos até à hora do coffee break. Alguma questão? Exatamente, pois nós estamos atrasados 30 minutos, doutor. Pois, era agora. Não, já devia ter sido até, não é? Portanto, não há perguntas, estamos todos a pensar mais no coffee break. É isso, não é? Bom, então agradeço aos três o terem-me ajudado e os ensinamentos que pude recolher. Fica a ideia que, de facto, os incentivos ao transporte público
são necessárias, mas vão para além do tarifário que existe e da baixa do tarifário, ainda que seja uma urgência e, portanto, tenham um efeito imediato absolutamente importante. Vamos agora para o coffee break de 20 minutos no máximo para passarmos... é 10 minutos? Manda quem pode, 10 minutos e temos que estar aqui em 9, que é para recomeçar daqui a 10. Ok? Obrigado, até já.